Então, pessoal, boa tarde. Meu nome é Alexandre, eu sou consultor especialista aqui da ferramenta Artia e hoje eu vou fazer com vocês o webinar Ganhe Tempo Organizando as Suas Atividades Corretamente. Beleza? Onde eu vou passar um método muito legal aqui para vocês, que eu garanto que vai aumentar a produtividade, tanto na área profissional aí como no pessoal. Beleza? O nome do método aqui, pessoal, é GTD, tá? GTD, a sigla aí significa Getting Things Done, tá? A tradução ficaria fazer as coisas acontecerem, tá? Ela foi criada aqui pelo David Allen, que é consultor e instrutor em produtividade. Ele que escreveu o livro A Arte de Fazer Acontecer, que é a base aqui do nosso assunto de hoje, né? E aonde que a gente vai, onde iremos utilizar, né, esse método? Pessoal, a nossa vida aí tem 1000 coisas a serem feitas, não é mesmo? É bem provável aí que vocês estão vendo esse webinar, né? Querem reter o conhecimento o mais rápido possível aqui e voltar para a rotina, porque as demandas não param de chegar, né? Estou certo? Pois é, pessoal, o GTD vem para colocar uma ordem nesse caos e ainda mais, ele vai te dar perspectiva, tá? Vamos ver agora quais são os 5 passos do GTD. Os 5 passos, então, são capturar, esclarecer, organizar, refletir e engajar. O capturar, como eu havia dito, você recebe várias informações de fontes diferentes o dia todo. E como é que a gente vai capturar essas informações? Você pode então anotar essa informação em um bloquinho de papel ou criar um card aqui no nosso Kanban que eu vou mostrar mais à frente, tá? A ideia aqui é capturar essa ideia, tarefa ou demanda, para não acabar se perdendo, essa ideia não acabe se perdendo ou até mesmo você esquecendo. Então, nós deixamos ali até chegar na próxima etapa que eu vou explicar. A nossa mente, pessoal, ela é muito falha, né? E veja como é engraçado, as ideias ou tarefas aí aparecem justamente quando não temos tempo para fazê-las, né? Ou quando a gente está fazendo outra coisa. A gente pode dar um exemplo, você mesmo, às vezes aqui assistindo esse webinar, você, lembrei que preciso comprar leite na minha casa, né? Então, você vai sacar um papelzinho e já vai escrever ali, comprar leite, beleza? Vamos até dar uma situação aqui, né? Quem já nunca participou aí de uma reunião, né, e lembrou no meio de uma reunião aí que precisava fazer um relatório. Então, você não vai poder sair no meio dessa reunião, fazer esse relatório, né? Mas você pode anotar essa informação, porque provavelmente, até o final da reunião, às vezes você já está estressado ainda com a reunião, meio tenso, você vai esquecê-la. E quando você for lembrar disso, né, é tarde demais. Aqui, pessoal, quando você realmente vai pegar esse bloquinho e analisar cada coisa que você capturou. Essa é uma etapa importante, eu criei um fluxo aqui para mostrar para vocês, eu vou mostrar logo mais, tá? Vou explicar os passos certinho. Mas aqui eu posso dar um exemplo do que seria o esclarecer. Por exemplo, o webinar foi solicitado para mim. Alexandre, você precisa fazer um webinar, né? Eu captei essa tarefa, então anotei. E depois eu fui pegar informações do que seria o webinar. Material, qual que seria o dia, o tempo de duração, enfim, eu esclareci essa informação. Beleza? O organizar. Lembrando, pessoal, a gente está falando aqui de uma metodologia de produtividade, não de organização, né? É importante ter essas listas aí organizadas para que você possa acessar na hora certa e no lugar certo. Beleza? Organizar a informação que já foi capturada e esclarecida. Essa é a ideia dessa etapa. No meu exemplo, agora eu já sabia que eu ia fazer o webinar, eu já sabia o tempo, eu já sabia a data, então eu verifiquei na minha agenda a disponibilidade dessa data, após a minha programação do webinar, né? E depois até a montagem do material. Beleza? Aqui vem uma etapa muito importante, que é refletir, tá? Aqui é o momento onde a gente vai planejar, quando a gente vai definir a prioridade. Então a gente faz uma revisão de todo esse nosso sistema, para não perder nada de vista. Então nesse passo eu conferi, por exemplo, a data do webinar, eu verifiquei os e-mails que foram enviados para vocês comparecerem aqui, eu validei o webinar com a minha coordenadora, mas não fica só nisso, tá? Esse passo é legal, pessoal, para analisar as tarefas e verificar se você está fazendo da melhor forma, né? É uma etapa aí de revisão.
Eu gosto de dar um exemplo disso com o pessoal de vendas, né? Você liga para o cliente para confirmar, por exemplo, aquela chamada que você vai fazer com ele para alinhar a demonstração, alinhar a visita. E ver se está tudo certo. Legal? E a última etapa aqui é engajar. O significado dela aqui é executar, execução. Tá? No exemplo do webinar é o que eu estou fazendo agora, pessoal. Então, né, fazendo as coisas acontecerem de fato, executando de fato a minha tarefa aqui, fazendo esse webinar com vocês. Legal, pessoal? Agora que a gente aprendeu os 5 passos aí, vamos analisar o nosso fluxo que eu mencionei que tinha feito para vocês. Vou dar um zoom aqui no nosso fluxo. Legal. Então, como é que vocês vão fazer? Todas essas informações, essas tarefas que chegam para vocês aí, a gente vai chamar de tralha. Então, você vai juntar toda a tralha e essa tralha não vai ficar solta. Então, ela não pode ficar na sua mente, ela não pode ficar, ela tem que ficar em um lugar só. Então, aqui vai ser o nosso inbox, digamos assim. Então, a gente vai capturar essa tralha, né? Aqui é onde você faz a captura dessa informação. Né? Tá lembrado lá no primeiro passo, né? É importante não deixar nada na sua mente, pessoal. Então, sempre anotar num bloquinho. Eu vou montar, fiz um fluxo bem legal aqui no Kanban, vou mostrar para vocês. Então, é uma etapa importante para você não esquecer. Tá? Na segunda etapa aqui, que é onde tem esse ponto de interrogação aqui, é a etapa do esclarecer. Tá? O esclarecer é saber se você vai fazer uma ação. Então a pergunta seria, é sim ou é não? Aquilo que você anotou, você vai conseguir colocar alguma ação em cima daquela tarefa? Se sim, ela vai para o outro lado. Ok, a gente vai explicar depois. Se não, ela pode ser, por exemplo, uma informação de referência, que vai servir aí de informação. Não é uma ação de fato, mas vai servir de referência aí para você. A segunda, outro caso que pode cair, se não, seria se um dia, ou talvez, que você coloca isso no futuro. Muita gente utiliza isso aqui, por exemplo, de TI, é como se fosse um backlog. Então, naquela hora você não pode tomar uma ação de fato. Ela não vai ter uma data em específico. Então, mas você vai deixar ela guardada porque em algum momento você vai utilizar. Aqui, nós vamos agora para a segunda etapa, no caso, para esclarecer. Correto? Que seria se a resposta fosse sim, né? A próxima pergunta que você tem que se fazer é se essa tarefa, atividade, ela vai durar mais de 2 minutos. Né? Se não, é para você fazer agora. A metodologia, o método, traz isso. Por quê? Porque se ela demorar mais que 2 minutos, você vai ter que organizar essa tarefa. Então você vai ter que agendar, você vai fazer alguma coisa com ela. Então vai demorar mais de 2 minutos para você fazer isso. Então o ideal é que se ela pode ser feita na hora, né, depois dessa análise do esclarecimento, é que você faça na hora. Beleza? Então se demorar mais do que 2 minutos, pessoal, vem outra pergunta. E você vai fazer, é você que vai fazer essa tarefa? É você que vai executar isso? Se não for, pessoal, delegue essa tarefa, tá? Essa parte de delegar, pessoal, não é para você abandonar a tarefa. Você vai monitorar essa tarefa, tá? Então não é para deixar esquecido. Tá? Eu vou mostrar aqui no Arte, você consegue fazer isso aí com bastante propriedade, beleza? Se for você, então você não vai poder delegar essa tarefa, é você mesmo que vai executar ela, né? Agende. Para você ter anotado aí e lembrar no momento certo que tem que fazer aquela tarefa de fato, beleza? Aqui é interessante, pessoal, fazer uma reflexão. Vou dar um exemplo. Você não vai fazer uma tarefa, aqui é uma boa prática, digamos assim. Você não vai fazer uma tarefa de 15 minutos, por exemplo, antes de uma reunião importante que pode começar daqui a 30 minutos. Por quê? Você já está tenso, por exemplo, com aquela reunião, é uma reunião importante, e de repente essa atividade, você está estimando que ela pode levar 15 minutos. Mas de repente, se ela levar mais, você vai ter uma tarefa inacabada aí na sua mão e já vai ter uma reunião tensa, por exemplo, começando. Então, a ideia do GTD também é criar uma qualidade de vida, digamos assim, uma perspectiva do que você vai fazer.
beleza? Não deixar você atrapalhado com as coisas, ter certeza do que você está fazendo e certeza de que as coisas não estão abandonadas, você está dando outras prioridades para ela. Beleza, pessoal? Aqui uma outra análise interessante é se você for fazer uma tarefa, por exemplo. Eu mencionei aqui o webinar porque era uma coisa meio óbvia que a gente estava fazendo aqui, né? Mas essa tarefa em si, ela acabou se tornando um projeto para mim, né? Porque eu não deleguei, era eu mesmo que iria fazer, correto? E ela demandou outras tarefas. Então eu criei um projeto, porque ela criou etapas ou então outras atividades a serem executadas, né? Até chegar de fato eu finalizar. Então, nesse momento aí você analisa de fato se você tem uma tarefa na sua mão, correto? Ou se isso vai virar um projeto, beleza? Eu vou mostrar para vocês aqui no Artia, como é que a gente pode executar isso, tá? Então eu criei aqui no nosso Kanban um fluxo para vocês fazerem com as suas atividades. Então vou explicar como é que funcionou. Eu criei o inbox, que aqui você criaria todas as atividades que chegou para você. Então os seus afazeres, enfim, informação que chegou. E aqui pelo Kanban fica fácil, porque eu criei situações aqui, né? Então tem uma situação das tarefas que elas estão em inbox. Depois que eu esclareci elas, elas vão ficar em pendente, porque elas já têm data para serem executadas, tal. Quando elas estão em execução, eu estou aqui com ela em andamento, inclusive aqui com o play ligado. Depois que encerrar, eu encerro ela, aperto no stop, tá? Então já encerrou. E eu tenho as minhas atividades futuras, que é aquela que no começo eu não poderia tomar uma ação. Essa atividade, por exemplo, hoje eu não posso tomar uma ação. Então eu joguei ela aqui para a futura. Ela fica aqui no seu radar, aparece aqui para você ainda. Lá na etapa de refletir, que eu comentei que era muito importante, é que você pode vir sempre dar uma analisada nela, né, no que vocês fizeram, e inclusive aqui no futuro, dá uma olhada, ver se essa daqui de repente pode ir para pendente, ela pode voltar a ser uma prioridade. Enfim, não sair isso da sua cabeça, não se perder essa informação, né? O legal aqui do método GTD é que, um exemplo, né? Você pode, o ideal é começar até mesmo com coisas simples, tudo que você vai utilizar na sua vida. Por exemplo, seria um exemplo da compra de mercado, né? O que eu vou comprar no mercado? Você já está fazendo a primeira parte, que é a captura. Beleza? A segunda pergunta seria, onde eu vou comprar? Então, já estou fazendo esclarecimento. Né? Onde eu vou comprar? E depois, quando que eu vou comprar? Então, eu já estou organizando. Então, uma simples compra de mercado, você consegue fazer esse método aí. Legal? Como é que se criaria essa estrutura aqui? Vou mostrar um pouquinho no Artia, tá? Então, apareceu uma ideia, alguma coisa para você aí. Você criaria uma nova atividade, tá? O que seria, por exemplo, aqui? Ó, lembrei aí que eu vou ter que comprar pão, por exemplo. Tá? Posso colocar alguma observação, alguma coisa aqui, mas o ideal é você já salvar a tarefa do jeito que ela apareceu para você. Beleza? Vai ser uma atividade aqui do dia a dia mesmo, então eu dou um salvar. Essa atividade já ficou aqui para mim, beleza? Digamos que essa atividade aqui agora eu vou passar para a etapa que eu vou esclarecer tudo que eu tenho aqui dentro do meu inbox, né? Então eu posso vir aqui em editar, eu posso vir aqui e colocar a descrição, por exemplo, que eu quero comprar um pão francês, tá? E que eu preciso comprar isso ainda hoje, correto? Posso colocar o horário aqui se eu quiser, por exemplo, eu vou comprar assim que eu sair aqui do trabalho, tá? Eu posso colocar, associar alguma pessoa comigo nessa atividade, né? Então, aquela história do delegar, por exemplo, é para comprar pão, mas eu não vou comprar pão. Eu vou pedir para a Carolina comprar pão para mim. Então, ela que vai ficar responsável aqui por essa tarefa. Só que, lembra que eu falei que a gente precisa ficar atento às atividades que a gente delega. Então, eu posso me colocar aqui como informado. Eu não vou, de fato, participar dessa atividade aqui. É a Carolina que vai executar, ela que é responsável. Né? Mas eu vou ficar sempre notificado de tudo que acontecer com essa atividade. Beleza? Eu dou um salvar aqui.
Beleza? E depois eu posso passar ela aqui para pendente, tá? Então a tarefa já está esclarecida, né? Eu já inclusive organizei essa atividade, então passei data. A Carol vai fazer também, vai ver que pão que ela vai comprar, em que padaria, enfim, e vai dar sequência aqui e depois passar para em andamento executar essa atividade. Legal, pessoal? Não sei se deu para entender legal aí, mas ela é um método bem legal, né? O GTD, e o bom dela é que você consegue saber o que você está fazendo e no momento que você está executando essa tarefa, ela é a coisa mais importante, né? Ao invés aí de você estar preocupado ou distraído com outro assunto, né? O GTD ele te dá uma tranquilidade de saber que o que você não está fazendo está sob controle. Então você anotou lá, em algum momento você vai revisar aquilo, né? Você está dando só prioridades aqui para suas tarefas. Isso é muito importante aí, essa organização que você faz, né? Porque a nossa cabeça mesmo é muito falha, então a retenção vai ser legal aqui dentro da ferramenta, você não vai perder informação e você consegue dar sequência aí a isso, tá? Ah, legal. A pergunta aqui seria: eu já tenho várias atividades que veio de um projeto, né, que já está cadastrado no Artia. Eu gostaria de saber se ele consegue compilar essas atividades independente do projeto. Sim, tá? Aqui, por exemplo, eu estou utilizando o menu Slim, então ele não tem a Triview, tá? Mas ele é bem fácil porque aparece os projetos aqui em cima. Então eu tinha o dia a dia, que é o meu corriqueiro aqui mesmo, e eu tenho o projeto do Webner, do GTD, beleza? Aqui, por exemplo, eu estou vendo todos os projetos, então eu consigo ver tudo que está dentro do inbox, né? Tudo que está pendente dentro de todos os projetos, correto? Ou eu posso separar, por exemplo, só pelo Webner, tá? Então aqui eu já separo de um projeto só, correto? Ou eu posso selecionar só o do dia a dia, então vai aparecer somente aquelas informações do dia a dia. Alguém tem mais alguma dúvida, quer perguntar ou sugerir mais alguma coisa aí, pessoal, fiquem à vontade, tá? Bom, pessoal, para criar atividades aí independente, você pode criar uma pasta ou até mesmo um projeto, como eu fiz aqui dia a dia, tá? Então fica só aquelas atividades rotineiras, independente dos projetos aí também, tá? Se vir complementar alguma outra pergunta que veio aqui, você pode criar uma pasta, por exemplo, dia a dia, um projeto, dia a dia, ou atividades corriqueiras, to-do, enfim, né? Você pode fazer dessa forma, não ser atrelada justamente a um projeto. Uma pasta lá que tem as suas coisas. Aqui dentro do Kanban você consegue depois jogar ela de um lado para o outro quando aparecer a necessidade. Pediram um geral aqui do que seria o método, né? Então o GTD em inglês ele é Getting Things Done, tá? A tradução ficaria fazer as coisas acontecerem, tá? Então ele é um método de produtividade, aonde você o primeiro passo dele é a captura dessas informações, tá? Então é você não deixar essas informações que aparecem no teu dia a dia fugir. Então no meio de uma reunião ou fazendo alguma coisa, você ir lá e já anotar, porque o nosso cérebro parece que ele sabota a gente. Quando a gente está executando alguma coisa, é naquela hora que vem uma atividade, naquela hora que você lembra de fazer alguma coisa. Então já esse princípio dele é você sempre anotar. Anotou a informação que está ali, beleza, só que naquela hora você não pode fazer nada, porque você já está fazendo outra coisa. Então você anota essa informação. Depois que você anotou essa informação, você vai dar um esclarecimento para ela. O que é? Eu posso tomar alguma ação sobre aquela atividade? Eu vou quanto tempo que essa atividade vai demorar? Será que eu posso fazer ela agora? Será que eu vou delegar essa tarefa? Essa é a ideia do GTD, porque depois você vai organizar ela, então já colocar quem que vai fazer, colocar data, quando que você vai fazer, você vai enriquecendo aquela atividade até ela, de fato, de repente virar um projeto, que aqui pelo Arch, por exemplo, seria muito fácil. Digamos que essa nova atividade que eu criei aqui do Webner virasse realmente um Webner, eu vou executar o próximo Webner na próxima semana, eu vou aqui em novo projeto e já começo a executar, porque essa atividade acabou virando um projeto, né? E você a ideia é essa, se organizar e para aumentar a tua produtividade. E como eu disse, não só no profissional, né? Você pode utilizar isso no teu dia a dia mesmo,
né? Então, eu gosto de pensar assim para entender bem o que é o GTD e fazer uma compra no mercado, entendeu? Então, preciso fazer compra no mercado. Então, eu vou escrever compra no mercado. Depois, quando eu vou me perguntar, eu vou fazer assim, o que eu vou comprar no mercado, né? E depois eu vou ver em que mercado eu vou, então aonde que eu vou comprar, né? Feito isso, depois eu vou fazer quando? Eu vou hoje, eu vou amanhã, eu vou final de semana, eu vou quando tem alguma oferta, né? Você vai organizando isso daí e vai utilizando esse método, beleza? Agradeço a todos aí, um bom final de tarde, tchau, tchau.